Com toda essa questão fiscal, essa crise fiscal, esse fantasma, como muita gente tem chamado, isso está afastando o interesse dos investidores aqui na Bolsa de Valores brasileira, no Brasil como um todo. E nesse vídeo aqui eu vou trazer 4 ações, entre aspas, blindadas dessa bagunça que é a economia brasileira, ações de empresas listadas na nossa Bolsa de Valores, mas que não dependem muito da nossa economia. E eu vou explicar por quê e vocês vão entender. O objetivo desse vídeo aqui não é te falar para você investir nessas ações, nada disso. O objetivo desse vídeo é te mostrar que você consegue montar uma carteira bem diversificada, mesmo em ativos da nossa Bolsa de Valores, mesmo em ativos brasileiros que têm os seus resultados dependendo mais da economia global, de outros países, porque na maioria dos casos aqui são empresas exportadoras ou que têm negócios fora do Brasil, em outros continentes, e você consegue dessa forma diversificar. O objetivo principal desse vídeo é te mostrar que você consegue sim montar uma carteira bem diversificada e que não dependa. Você vai ver que tem empresas que estão indo muito bem, diga-se de passagem, e aí não interessa muito o que está acontecendo no Brasil agora. A primeira empresa da lista é a WEG, uma das maiores empresas da nossa Bolsa de Valores, segue investindo. Você vê que recentemente aqui a WEG concluindo a compra de mais uma empresa estrangeira, a Volt Electric Motor. Você vê que essa empresa aqui é exposta a um segmento que a WEG domina, com a mão nas costas, de olho fechado. Então essa é a estratégia da empresa, investir em pesquisa e desenvolvimento, investir em tecnologia para continuar entregando resultados muito bons. E quando a gente olha essa ferramenta aqui no Investidor 10, uma ferramenta nova, você vê que apenas 44% da receita vem do Brasil. O restante, América do Norte, Europa, Ásia, África, entre outros. E esse percentual aqui de receita que depende do Brasil, ele tem diminuído. Já foi mais de 50% Brasil. Recentemente a gente viu ali que isso empatou aqui, ficou 50% Brasil, 50% exterior, e agora você tem 44,5% da receita vindo do Brasil. A tendência é que isso diminua, o que mostra que é uma empresa que não depende muito do Brasil para continuar entregando bons resultados. É claro que tem uma certa exposição bem relevante, mas o dólar alto não machuca tanto a empresa, muito pelo contrário. A WEG é uma empresa que tem boas margens, é uma empresa que tem uma margem EBITDA interessante. Você vê que a empresa vem entregando um crescimento de margens, boa rentabilidade, um ROI acima de 30%, um ROIC também muito bom. Desconto não é o que você vai encontrar nessa ação aqui, mas é uma empresa que tem a dívida líquida negativa, tem mais caixa do que dívida. É uma empresa muito bacana, é aquela coisa, você vai, faz o filtro ali, boas margens, boa rentabilidade, dívida controlada, crescimento de lucros e receita nos últimos 5 anos, entregando, investe em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, nas melhores empresas do Brasil, na minha opinião. O desempenho, inclusive, do último trimestre da WEG, ele foi positivamente impactado por negócios recém-adquiridos de motores industriais, geradores de marcas ali como Marathon, Rotor e Semp. Então é essa diversificação de produtos, essa presença global que segue sendo um fator importante para a empresa conseguir entregar esse resultado absurdo aqui nos últimos anos. Para a empresa continuar entregando crescimento, ela segue em busca de eficiência operacional para, como eu disse, entregar boas margens operacionais e um bom retorno sobre o capital investido. Tá? Como é possível você ver nesse trimestre, como eu falei, um retorno sobre o capital investido na casa dos 37% e ao longo dos últimos anos, como tem sido de costume na WEG. A próxima empresa que também não depende muito do Brasil é a Vale. E é legal a gente falar da Vale, porque eu vou fazer um contraponto aqui com outra empresa da lista que eu vou fazer mais para frente, vocês vão entender exatamente do que se trata esse vídeo aqui. Mas a Vale, vocês estão cansados de saber, é uma das maiores empresas do Brasil, um dos principais players globais na produção de minério de ferro, um insumo essencial para a indústria siderúrgica. Tem crescido as operações em metais voltados para a transição energética, no meu caso de cobre e níquel, isso aumenta a relevância nesse mercado que está cada vez mais voltado ali para a sustentabilidade. No terceiro TRI de 2024, resultados sólidos,
Teve impacto ali do preço da commodity? Sim, mas a produção de minério de ferro atingiu o maior nível em 5 anos. A produção de Pelotas também cresceu, alcançou volumes ali que você não via desde 2019. A receita líquida de vendas bateu quase 10 bilhões de dólares. Caiu em relação ao período anterior? Sim, por conta do preço mais baixo do minério, por conta do ciclo. Tá? O minério não está tão caro, muito pelo contrário. Então, a Vale ela precisa seguir sendo uma empresa eficiente. Por isso que as perspectivas atuais para a Vale indicam um foco crescente em sustentabilidade e eficiência. Mas com o preço do minério aqui na casa dos 100 dólares, você pode ter certeza, sólida capacidade de geração de caixa, o que essa empresa vai entregar. A expectativa é de que ela continue distribuindo dividendos muito bons para os acionistas, mantendo-se ali entre as principais pagadoras de dividendos, geradoras de valor da Bolsa de Valores. Depende muito mais da China do que do Brasil. A Vale aqui, você pega aqui o percentual da receita dela que está exposto em Brasil, é apenas 8,75%. O grande calo aqui, o calcanhar de Aquiles, é a China. Quando a China está explodindo, a Vale também explode, o minério está explodindo, a Vale ganha dinheiro, gera caixa, paga dividendo pra caramba, como a gente viu aqui acontecer em 2021, 2022. Nesse momento, ela está ali surfando um ciclo de baixa, o minério de ferro não está tão esticado como esteve e é um bom momento. Por que eu falo isso? Porque para quem tem uma carteira diversificada, a próxima empresa da nossa lista aqui é a JBS. Essa vem surfando uma valorização muito grande nos últimos meses. Você pega aqui nos últimos anos, você vê que ela teve um boom aqui, mas depois caiu de 2022 até 2023 e quem comprou aqui está surfando isso. Olhando aqui para o percentual de exposição em Brasil, você vê que a América do Sul é 26,97% e o restante aqui é América do Norte e Oceania. Estamos falando aqui de uma empresa que é a maior produtora de carne bovina no Canadá, Estados Unidos, Brasil, Austrália, a maior produtora de frango, Estados Unidos, México, Brasil, Europa, e a segunda maior produtora de suínos, Estados Unidos, Brasil, Austrália e Europa. Também segunda maior produtora de salmão da Austrália. Em termos de alimentos preparados, segundo lugar no Brasil, primeiro lugar no Reino Unido, primeiro lugar na Austrália. É uma empresa gigantesca. Você tem marcas extremamente conhecidas e valiosas aqui, como Seara, Nature, Reserva, Friboi, Swift. É um portfólio muito grande. Boa parte dessa receita aqui vindo de Estados Unidos. Eu assisto aquela série Yellowstone, não sei se você assiste essa série também, é uma série muito bacana. E eles estão sempre falando ali, né, do Brasil como um grande produtor de proteína animal lá nos Estados Unidos. E aí você percebe que é cíclico quando você olha aqui o EBITDA da empresa. A receita líquida, ela vem crescendo. O que é o EBITDA? É uma proxy da geração de caixa. E aqui você vê a característica cíclica do negócio. Em 2011 a gente teve essa queda e aí a gente viu o EBITDA começar a crescer aqui até 2014, depois queda novamente até 2016, voltando a crescer até 2021, quando bateu aqui 8,5 bi, e aí novamente queda e agora parece que volta a crescer e por isso as ações se beneficiando. O que eu quero te falar, né, com isso aqui? O que eu estou querendo te dizer? Que é cíclico, você vê que a empresa está crescendo, está gerando valor, mas o EBITDA ele está exposto ao ciclo da commodity, só que quando que as pessoas têm vontade de comprar ações da JBS? Quando está esticado e não quando está aqui na baixa. O mesmo acontece agora. Você está tendo a oportunidade, né? Não estou dizendo que é para você investir por isso, né? Mas todo mundo está tendo a oportunidade de investir em ações da Vale aqui nesse ciclo de baixa. Mas pouca gente quer, não está tão atrativo assim. Mas aqui, ao longo de 2018, 2019 e 2020, quando as ações bateram as máximas aqui em 2021 com minério esticadíssimo, aí sim todo mundo queria saber até quando a Vale vai subir, se ainda valia a pena investir na Vale. Então, se você quer investir nesse tipo de empresa, exportadora de commodities, não depende do Brasil, como eu falei, mas procure investir na baixa do ciclo. Então, na minha opinião, nesse momento já ficou muito mais arriscado ter ações da JBS
na carteira. Mas quando a gente observa aqui o resultado no longo prazo, você vê que é uma empresa que deu pau sim no Ibovespa e no CDI. Quando você observa aqui o resultado da Vale também nos últimos 10 anos, comparando com o Ibovespa, com o CDI, também a empresa venceu. A VEG eu nem vou mostrar porque aí é humilhação, mas a gente precisa lembrar disso. Nesse tipo de empresa eu não acho interessante investir no topo do ciclo. Então, para mim, vale a pena ter talvez as duas na carteira. Eu não invisto em JBS, mas valeria a pena ter na carteira. Eu simplesmente não acompanho de perto a ação, mas se fosse o caso de ter as duas, seria um momento onde eu estaria colhendo os resultados em JBS, concentrando mais os meus aportes em Vale, que é o que eu tenho feito. E aqui nesse ciclo, sim, quando a JBS estava muito descontada e em queda, talvez ter intensificado um pouco mais os aportes. Mas cuidado, porque empresas de commodity, geralmente, o aspecto emocional faz com que você concentre os seus aportes mais na parte mais alta dos ciclos, o que não vai fazer muito bem para a sua carteira. Mas, em resumo, diversificação é o ponto. Como eu falei, você tem marcas fortes, Friboi, Swift, Seara. O mercado de carne bovina nos Estados Unidos é o principal segmento da JBS, mas ela tem ali subsidiárias no segmento de aves. É uma empresa que está exposta em outros países também. A gente tem que destacar que as operações da JBS estão agora no momento positivo do seu ciclo ali. E na sequência aqui a gente tem Suzano, Susb 3, uma empresa também exportadora de commodities. O dólar alto não assusta a Suzano, muito pelo contrário, assim como também não assusta a Vale, não assusta a VEG e não assusta a JBS. Nos últimos 10 anos, surra de lavada no Ibovespa, no CDI também, não depende do Brasil, como eu falei, então apenas 23% das receitas aqui oriundas do Brasil, América do Norte, Ásia e Europa. É uma gigante do setor de papel e celulose. A Suzano vai continuar sendo a Suzano. E por que pode fazer sentido? Primeiro, o dólar nas alturas, como eu falei, grande parte da receita em dólar. Segundo, eficiência. A empresa está focada em ser agora a maior no setor de papel e celulose, principalmente celulose bruta, mas parece que não vai mais para aquele caminho de novas fusões e aquisições grandes, arriscadas demais por enquanto, que vão aumentar demais a alavancagem. Tem desafios no curto prazo, sim, mas isso não tira o brilho das ações. E o que pode realmente destravar valor numa ação como essa aqui, porque você imagina um cenário onde a celulose está ali nos seus altos e baixos, a Suzano, uma das maiores do setor, como eu falei, surfando essas ondas de forma estratégica ao longo dos anos para garantir a eficiência, principalmente na fase de baixa ali. E aí você tem nos próximos anos novos projetos no Brasil, no mundo. Isso pode às vezes aumentar a oferta, a produção de celulose. Isso gera um medo natural de um excesso de oferta que pode pressionar os preços. Só que a Suzano ela já mostrou que sabe jogar esse jogo muito bem. Recentemente até anunciando ali alguns cortes estratégicos na produção ali em fábricas mais antigas, menos eficientes. A empresa sabe jogar o jogo. Isso ajuda a equilibrar o preço. Você vê o mercado chinês ali. Ele ainda precisa meio que digerir o excesso de oferta, o aumento nos estoques, mas com o tempo os preços tendem a se recuperar, como já aconteceu em ciclos anteriores. Então não tem jeito. Quando o valor do produto ele chega ali muito perto do custo para produzir, essas empresas elas começam a queimar caixa, o mercado ele automaticamente vai se ajustando para que a gente tenha um ciclo de alta novamente. Né? E as empresas que se dão bem nesse ciclo são as empresas mais eficientes, e a Suzano é a mais eficiente do mundo na produção de celulose. Isso significa que mesmo em cenários desafiadores ela pode manter margens mais altas, gerar mais caixa. E para completar aqui, as ações da Suzano estão sendo negociadas, na minha opinião, nesse momento, com desconto. Tá? Pode ser uma oportunidade para quem quer investir em uma empresa sólida e bem posicionada. Vai seguir sendo a toda poderosa do setor, independente do que os políticos fizerem com a nossa economia nos próximos anos, muito provavelmente. Mas agora, papo sério aqui, pessoal. Não é porque essas ações aqui não tem muita exposição à nossa economia, muita dependência, que você vai sair comprando só esse tipo de ação agora. Então presta atenção que essa aqui é a parte mais importante do vídeo. É inevitável quando a gente fala de investimentos
tá? Que a gente não fale de risco. Sempre que você decide colocar dinheiro ali e investir, você está lidando com um futuro que ele nunca é totalmente previsível. Então isso gera dúvidas sobre o que vai acontecer, muitas vezes o risco dos seus investimentos. Então risco, de forma simples, é a chance que você tem de perder dinheiro, de você ter um retorno abaixo do esperado. Agora pensa comigo, o Brasil é um país que tem a sua economia frequentemente abalada por instabilidade política, econômica, altas taxas de juros, inflação, crise. Então, depender da nossa economia nos próximos anos é meio que você brincar com a roleta russa, depender só da nossa economia. Tá? Isso não significa abandonar o barco, mas você precisa diversificar. E diversificar é justamente você distribuir os seus investimentos entre diferentes tipos de ativos e setores, aqui e no exterior. Sim, mesmo que alguma coisa vá mal em algum país, você vai ter outros ativos ali protegendo a sua carteira. Então você tem títulos públicos, renda fixa para segurança, ações pagadoras de dividendos para te dar um retorno maior no médio e longo prazo, você tem empresas de commodities, você tem ativos internacionais dolarizados realmente. Então busque ativos de qualidade, independente, né, de quais sejam, né, os ativos. Busque ativos de qualidade, tanto aqui quanto fora, e respeite, né, os ciclos, a volatilidade de cada um deles na sua carteira, que aí a sua carteira vai bem. Tá? Então se você quiser ajuda, inclusive, para filtrar esses ativos, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado também, e conheça a URM, que é a nossa comunidade, a comunidade de quem quer ser um rico a mais no mundo. Você vai ver aqui que a gente tem a parte URM Pro de ações de dividendos e ações de valor, fundos imobiliários, ativos internacionais, mini cursos, né, a Jornada Mirai também. Você pode trocar ideia diariamente lá com todos os membros e com a gente na comunidade. Relatório mensal de ações, de fundos imobiliários disponível, com muita análise ali do setor, da economia, das empresas. Clica no link e conhece. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu!